Então, muito boa noite a todos. Nós nos encontramos reunidos para a nossa palestra semanal da nossa Casa Seara de Jesus, aqui de Embu das Artes. Nesse momento, vamos convidando Jesus para fazer parte dos nossos dias, desse momento da nossa palestra. Vamos tranquilizando o nosso pensamento, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos convidando Jesus a entrar dentro do nosso lar, a entrar nos nossos pensamentos e que Ele encontre a nossa casa, os nossos pensamentos carregados de amor, carregados de luz e de boa vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Então, novamente, muito boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, no dia em que vocês forem, no momento em que vocês forem assistir essa palestra. O tema da nossa palestra de hoje está contida num dos capítulos desse livro, Caminho Espírita, psicografias feitas por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. A mensagem de hoje é de Albino Teixeira. Albino Teixeira, que já foi falado em palestras anteriores, do quanto esse irmão trouxe a doutrina espírita, ele trouxe material que nos serve de auxílio, de crescimento, de direção. Então, o tema de hoje não vai ser diferente. Ele vai trazer sugestões salutares para nós termos como oportunidades para os nossos dias. Então, vamos dar prosseguimento. O tema de hoje é o 77. Aí está marcado 76, mas é o 77. Férias espírita. Férias espíritas. Nós vamos falar desse tema. Todos nós sabemos o quanto é importante esse período de férias, né? Férias é quando a gente dá um repouso, uma pausa para nossa atividade. A gente sabe o quanto nós gostamos desse período de descanso, porque é o momento em que a gente tem a liberdade de ter aquele tempo um pouco mais largo do dia, né, compreendido aí enquanto a gente trabalhava, a gente tem que cumprir as nossas obrigações com o nosso ambiente de trabalho. Quando nós estamos de férias, a gente vai ocupar aquele tempo com atividades muitas vezes voltado a nós, né? Então a gente vai pagar uma conta, a gente vai começar uma reforma, a gente vai fazer coisas, a gente usa esse tempo de férias para fazer coisas. Quando nós não estamos no período de férias, nós estamos em trabalho, né? Então a gente tem esse tempo ocupado por outra atividade que nós exercemos. O que o texto vai trazer para nós, meus irmãos? Albino Teixeira, ele vai trazer sugestões para nós, porque nesse período de férias a gente costuma relaxar, a gente põe as pernas para cima e esquece muitas vezes de coisas importantes para nós, né? A gente fala, agora eu estou de férias, eu vou me dar o direito de fazer coisas que muitas vezes não são boas para nós. Então ele vai trazer sugestões para que nós usemos ou tenhamos, para que não deixemos os excessos, as extrapolações, nos desvirtuando do caminho nesse período de férias. Porque o que a gente costuma fazer? Enfim, férias, né? Aí a gente pega e vai trazer esse slide aqui, ó. Segunda-feira, tô nem aí, tô de férias. A gente larga a mão, né? A gente, ao invés de se manter centrado e se manter numa conduta, numa corrigenda, numa linha reta, numa conduta reta, né? A gente pega e fala, não, eu tô de férias, não quero nem pensar, e aí hoje me dou o direito de fazer determinada coisa que nem sempre
é muito bom para a gente. O que quer dizer isso? Que nós vamos compreender que nós agimos um pouco nos extremos, né? Então, nas férias, eu não faço algumas atitudes no meu dia a dia, mas no carnaval eu me dou o direito de fazer, mas no final do ano eu me dou o direito de fazer, mas nas minhas férias eu me dou o direito de fazer. Então, é muito extremo, né? É uma situação oposta ao que nós temos como conduta aí na condução do nosso dia a dia, né? Então é nessa questão que o texto aqui vai girar e depois nas sugestões de Albino Teixeira. Acho interessante trazer um vídeo para que vocês possam ver sobre esse tema férias dos Amigos da Luz. É interessante, é divertido e ele é curto. E depois nós voltamos para poder falar. Então eu vou dar um tempinho e daqui a pouco nós voltamos. O que é isso aqui, Thiago? Não tô entendendo nada. Isso aqui é uma lista de coisas para você fazer enquanto eu estiver fora. Tá bem simples aqui de entender, Raquel. Marcar exames da minha mãe, entendeu? Pagar as contas que só vão vencer semana que vem, cuidar da loja e essas outras coisas que estão aqui escritas, entendeu? Ó, o que não der para você fazer, deixa que eu faço quando eu voltar. Voltar da onde, Thiago? Das minhas férias. Que férias? A loja na situação que tá e você vai viajar? E pior, não vai me levar, né? Eu não vou viajar, Raquel. Vou tirar férias da minha reencarnação. É o quê? É, tá difícil, cara. Tá osso. Entendeu? Como você mesmo falou, a loja tá quase falindo. Minha mãe doente. Nosso casamento indo pro brejo. Cara, se não tiver um tempo pra mim, eu vou pirar. Tá. E eu posso saber como é que você vai fazer isso? É simples. Quando a gente dorme e não sai do corpo. Então, eu só preciso dormir umas 2 ou 3 semanas a mais. Aí eu posso relaxar numa colônia espiritual. Posso fazer uma trilha no umbral, entendeu? Vou fazer raft nas nuvens, pular de bug jump. Sempre tive vontade de fazer isso, mas não tinha coragem. Mas aí fora do corpo é mais fácil, né? E melhor de tudo é que é tudo de graça. Ai, que ótimo. E eu posso saber como é que você vai conseguir dormir por tanto tempo? Então, esse vai ser o único custo que eu vou ter, porque eu vou ter que pagar um anestesista pra monitorar. Não, mas eu já resolvi. Porque eu tenho um amigo que estudou comigo, vai fazer um preço bem camarada. Tiago, não é assim que funciona. A gente vem pra Terra em regime de tempo integral, não tem férias. Ué, mas quando a gente dorme, o espírito não fica um tempo livre? Eu só preciso de mais um tempo. Não, mas ele fica livre o tempo necessário para recarregar as energias do corpo físico e para o próprio espírito ter algumas horas de liberdade. Algumas horas, não semanas. Além do mais, seria um desperdício, né, do tempo super valioso que a gente tem para se melhorar. Mas eu não tô dando conta, Raquel. É muito estresse na minha vida, cara. Ai, adianta fugir dos problemas. Quando você voltar aí das suas férias, vai estar tudo do mesmo jeito. O que você tem que fazer é ir resolvendo uma coisa de cada vez. Como? Ué, o primeiro passo você já deu, que é identificar as suas tarefas. Essa lista aqui que você deu pra eu resolver por você, então, pega essa lista, vai colocando por prioridade e vai resolvendo uma de cada vez. Não dá pra gente querer encarar tudo de uma vez. Assusta mesmo, a gente não dá conta. Tá bom. Fazer o quê? Não tem jeito, né? Ah, mas vê se me coloca aí na sua lista, né? Porque o nosso casamento tá do jeito que tá, porque geralmente eu não sou sua prioridade. Mas eu também não tô nas suas. É, tem razão. Vou fazer uma lista também. Vou colocar você no topo. É? Tá bom. Vou botar então aqui você em primeiro lugar. Quer dizer, primeiro não. Primeiro vai ser retomar a pelada lá os domingos com a galera. Mas depois vem você. Tá? Ô, Thiago! Tô brincando. Então, tá vendo? Vocês viram o vídeo? É engraçado, mas chama a nossa atenção. Que quando a gente sai de férias, a gente abandona uma outra coisa que é necessária para a nossa vida, nós abandonamos e largamos mão, né? É bem esse slide anterior que eu tinha mostrado. Segunda-feira, tô nem aí, estou de férias. E é isso que nós não devemos deixar de fazer. Eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo, né, que eu trouxe, mas vamos dar prosseguimento. Porque Aristóteles, ele tem uma frase importante dele que vai falar justamente desses extremos, né, do estar consciente numa linha reta
porque o dia a dia, o trabalho e aquelas questões me impõem essa conduta, mas quando eu estou num período de relaxamento, eu coloco para fora todas as minhas vontades, todos os meus excessos muitas vezes. E é isso que a gente vai chamar a atenção e vai trazer para que a gente não cometa esses excessos e esses extremos. Aristóteles, que foi um irmão da antiguidade, ele viveu de 384 a 322 a.C., ele tinha uma frase que fala ainda, porque a frase é usada até hoje: a virtude está na justa medida entre os extremos. O que quer dizer isso? Que nós temos que buscar o nosso equilíbrio. O trabalho, ele é necessário, mas todos nós reconhecemos que muitas vezes nós exageramos, nós vamos ao extremo do trabalho. E nós trabalhamos demais e nós vivemos para o trabalho. E aí quando eu saio de férias, eu vivo aquele período de férias ao extremo. E eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. E eu vou me dar o direito de fazer algumas coisas que me prejudicam. Mas como eu estou no meu período de férias, eu me dou o direito de fazer. Então ele fala que a virtude está na justa medida entre os extremos. É você achar o seu ponto de equilíbrio. E nós temos que admitir que tudo na natureza, ela vive num ponto de equilíbrio. Se sair um pouquinho para cima, você sai do ponto de equilíbrio e você desorganiza as coisas, tanto para cima quanto para baixo. O livro dos Espíritos, com relação à questão das virtudes, que é o que Aristóteles tinha trazido para nós, meus queridos irmãos, ele traz essa questão 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E ele traz a questão da virtude e traz o conceito da virtude. Ele vai trazer essa frase: a virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então aqui ele traz sim um conceito do que é a virtude. Existe a virtude, a gente encontra a virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, porque quando a gente deixa as nossas más tendências falarem, a gente está indo para o extremo, né? E conforme Aristóteles disse, a gente tem que procurar a justa medida entre os extremos, certo? Então nós temos que buscar esse equilíbrio. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, ele traz que o trabalho é necessário, mas que há um limite para o trabalho. Ele fala que o limite do trabalho é a medida das suas forças, o equilíbrio das tuas forças, né? Você não pode chegar ao excesso das suas forças. Esse é o limite do trabalho. Então, quando começa a pesar no limite da sua força, você começa a se sentir desgastado, é que você já começa a chegar perto do limite do seu trabalho. Nós sabemos, portanto, que a doutrina espírita fala que o repouso também é necessário, por isso o capítulo das férias, tá bom? Então, a gente precisa sim do repouso das nossas atividades. Mas nós vamos saber qual é o limite disso. Nós já aprendemos com Aristóteles que a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo, tá bom? E que a gente buscar o equilíbrio é uma virtude, tá? Então vamos lá. Tudo na nossa vida, portanto, deve buscar o equilíbrio das coisas. Então o nosso trabalho, a quantidade de trabalho e também a quantidade de repouso do trabalho, de descanso. O descanso, ele é necessário para a reposição das nossas forças físicas. Então, a gente tem que procurar, sim, durante as férias, repousar. Mas repousar, conforme Albino Teixeira nos traz, de uma forma ativa, de uma forma que nos traga vantagens, né? Virtudes, melhora do ser humano, melhora do nosso ser espiritual, buscando o equilíbrio, para que a gente tenha uma vida plena e a melhora do nosso ser espiritual. Na questão, portanto, do Livro dos Espíritos 682,
Kardec fez a seguinte pergunta para os irmãos espirituais: o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Não é uma lei de Deus? E os irmãos respondem: sem dúvida, com certeza é. O repouso, ele serve para quê, meus irmãos? Para reparar as forças do corpo, e é também necessário. Então, o repouso é necessário, as férias são necessárias. Para que, além de reparar as forças do nosso corpo físico, também é necessário esse repouso para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência. Então, quando nós repousamos, nós também temos a liberdade de deixar a nossa inteligência falar por nós. E aí é que vem a importância de nós analisarmos as nossas necessidades e o que é que nós vamos fazer de proveitoso com esse período das férias. Tudo que for agregar virtude ao nosso ser espiritual, é aconselhável a nós ligarmos a nossa inteligência para nós adquirirmos esses conhecimentos, ajudando o próximo, porque também estarei ajudando a mim, favorecendo as pessoas que convivem comigo. As oportunidades são imensas. Nós vamos trazer o texto de Albino Teixeira para nós termos uma ideia da quantidade de coisas que podemos fazer de forma útil, dando liberdade à nossa inteligência para sermos úteis e agregarmos felicidade e sabedoria ao nosso ser espiritual em proveito nosso e de todos. Então, o repouso ele é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria, para nós nos desligarmos da matéria e nos ligarmos mais às coisas do espírito, que é essa a nossa intenção, que deveria ser essa a nossa visão, cuidar do espírito e também cuidar do corpo. O que a gente acaba fazendo? Agindo nos extremos, a gente cuida só do corpo e esquece do espírito. As palestras são necessárias porque elas nos trazem que nós devemos cuidar do nosso corpo, mas como ponto de equilíbrio, como tudo na nossa vida, porque também devemos dar atenção ao nosso espírito, elevando ele, elevando acima da matéria. E aqui então eu trago o comecinho aí do texto trazido por Albino Teixeira. Então Albino Teixeira fala: dedicamos aos companheiros espíritas, mas não só aos espíritas, a todos nós, algumas sugestões para o tempo de férias. Então ele vai trazer algumas sugestões. Eu trago aqui o texto do livro, pelo menos de uma página, tá bom? Ele vai trazer sugestões e aí eu queria já lembrar aqui o terceiro parágrafo aqui. Observar com respeito e discrição o ambiente doméstico das viúvas em abandono, enumerando sem alarde as necessidades materiais que aí se destacam e atendendo-as quanto seja possível. Então, Albino Teixeira ele vai trazer sugestões do que é que nós podemos fazer de auxílio ao próximo e, consequentemente, de auxílio a nós nesse período de férias. Começo falando aí, executar um programa de visitas fraternas aos paralíticos, cegos, enfermos esquecidos ou agonizantes no local de residência. Ele vai trazer uma série de sugestões a nós. Todas elas, a gente tem que verificar o que melhor encaixa para nós, né? Mas onde nós estivermos, nós devemos ser ferramentas úteis de auxílio ao próximo. Então, eu vou manter esse slide aberto para que a gente possa ler o restante. Contribuir com algum serviço pessoal para a segurança e conforto do templo espírita que nos beneficiam, quais sejam a pintura ou renovação de paredes, a restauração de utilidades, a reparação de livros edificantes ou tarefas concernentes à ordem e à limpeza em geral. Então ele vai trazer uma série de sugestões úteis
para nós fazermos durante o nosso período de férias. Quando a gente está em atividade útil, a gente não tem tempo de pensar besteira e de fazer aquilo que não deve, porque isso nós já sabemos que traz tristeza ao nosso ser. Então, nesses slides aqui, vocês vão verificar, né, que tem muita sugestão aqui de Albino Teixeira para esse momento. E os próximos slides, devotar-se à pregação, à conversação doutrinária, nos lares de caridade pública, onde estejam irmãos rancenianos, tuberculosos ou portadores de moléstias que requisitem segregação. Então, ele está trazendo sugestões de muitas coisas que nós podemos fazer, sempre direcionada a nos colocar em auxílio ao próximo. Ensinar os princípios espíritas evangélicos nas organizações doutrinárias mais humildes, comumente sediados na periferia de cidade ou vilas, colaborando na sementeira da nova revelação, onde Deus nos colocar, onde o Cristo nos direcionar, levemos o nosso coração e a nossa boa intenção em auxílio a todos, inclusive naqueles irmãos que estão lá no ambiente doméstico, que caminham conosco lado a lado, sejamos amorosos, sejamos compreensivos, sejamos doadores do amor. Auxiliar, de algum modo, aos que jazem nos cárceres, nas prisões, não só a prisão física, né, pelos crimes que cometem, mas aqueles irmãos que estão também em prisões mentais, né, em prisões de dificuldades de conhecimento, que estão cansados, que estão desanimados. A nossa palavra pode curar, mas nem sempre nós precisamos usar das palavras. É necessário que também possamos curar com as nossas atitudes, com o nosso olhar, com o nosso sorriso, com o nosso bom dia, com o nosso abraço. Tem muitas formas de ajudar. Executar um programa de visita fraternos a paralíticos, cegos, enfermos esquecidos. Ah, sim, eu acho que eu já li esse, né? Ou agonizantes no local de resistência. Pese nas suas férias e não permita que a sua oportunidade de elevação venha a escapar de você. Então, terminando já a nossa palestra, eu queria deixar isso, que não vamos deixar as nossas férias, esse período de descanso, de repouso, que seja de uma forma ativa, ajudando o próximo, se colocando à disposição, mesmo porque a doutrina espírita fala que toda atividade útil é um trabalho, mesmo nas férias, que nós possamos usar esse nosso repouso de forma ativa, contribuindo para o bem do próximo e da nossa melhor oportunidade de elevação do nosso ser espiritual. Que conforme Albino Teixeira termina aqui o texto, que nós não deixemos escapar essa oportunidade de auxiliar o próximo nesse momento de férias, que a gente tem maior tempo disponível para se colocar à disposição do próximo. E nesse momento, então, eu termino a nossa palestra lembrando que fazer a leitura de um livro, ajudar o próximo, ajudar em casa com reformas, contribuindo para a limpeza do nosso lar, fazendo uma comidinha gostosa para aqueles que habitam conosco, nós vivermos desse momento de confraternização, ajudando através das nossas palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes. Então, que sejamos felizes usando esse período de férias para colocar em ordem, conforme nós ouvimos aqui na casa também, assistir uma palestra, assistir novamente uma aula edificante, assistir um conteúdo edificante que vai contribuir para a melhora do meu ser espiritual e, consequentemente, eu melhorando, que eu também consiga oferecer o melhor de mim ao próximo.
Então, meus queridos irmãos, aproveitando que estamos em férias, nesse período, vamos aproveitar esse período de descanso para nós trabalharmos o nosso espírito e o nosso ser, hoje e sempre. Eu me despeço e que esse nosso irmão querido Jesus Cristo permaneça no nosso lar, sendo a luz do nosso caminho, das nossas condutas, hoje e sempre. Muita paz a todos. Boa noite.